Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar de uma série que virou, vamos dizer, o maior hype, vamos dizer, de produção audiovisual desse ano de 2025. É uma minissérie. A Netflix tem batido na trave muitas vezes com relação a longas metragens ganhando o Oscar. Mas na questão de minisséries, já faz uns 2 ou 3 anos que eles têm produzido minisséries que são incríveis, né? O ano passado teve outra série que eu já comentei aqui. O ano passado eles fizeram o Bebê Rena, que foi um sucesso, ganhou quase tudo nessa categoria de minisséries. E esse ano eles vêm com uma série britânica chamada Adolescência. Bom, tem diversas coisas que podem ser comentadas a respeito de adolescência, porque a gente está lidando com um tema muito interessante, uma direção muito interessante, um roteiro muito interessante, né, uma maneira de pensar muito interessante, num formato que é muito desafiador de se fazer. Então, a Adolescência é uma minissérie de 4 capítulos. Ela é uma ideia original de um ator britânico que é conhecido, a gente vai ver ele em alguns outros papéis, que é o Stephen Graham, e também foi criada por um coautor chamado Jack Thorne. E ela foi dirigida pelo Philip Barantini. E ela vai contar uma história em 4 capítulos sobre um crime que aconteceu. Só que em vez de se tornar uma série de true crime, que vai investigar os aspectos da investigação criminal, como que age o criminoso, e a gente vai ficar entendendo o processo e tal. Ele divide em 4 capítulos, mas ele lida com o entorno do que acontece ao redor desse crime. Então, no capítulo 1, vamos dizer, ele fala do processo todo de prender o criminoso, o dia a dia dentro daquele local onde acontece a prisão, né? Como que funciona o dia a dia de uma delegacia? Quando a gente recebe alguém que é um suspeito de um crime, quais são as pessoas com quem que você conversa, que setores você frequenta, como as pessoas que estão envolvidas com o crime recebem informação, como elas são tratadas dentro daquele local, tal. Então, o primeiro capítulo ele vai nos dar uma espécie quase de thriller, toda essa dinâmica desde o aprisionamento do suspeito do crime até a audiência, né, entre o criminoso e os investigadores comprovando de fato que ele é o autor do crime. Então a gente tem praticamente a história do crime em si já está contada no primeiro capítulo, né, para vocês entenderem que a história não é uma história de crime. Num segundo capítulo, é um capítulo que vai falar sobre o local onde o crime foi construído. Onde seria o local onde esse crime se construiu? Numa escola, já que o autor do nosso crime é um adolescente de 13 anos, vivido pelo Owen Cooper, um ator incrível, 13 anos, primeiro papel dele como ator na vida, e uma maturidade de atuação, assim, incrível, assim, ele foi muito bem. O nome dele vai ser, né, ele é o Jamie Miller, que é o autor desse crime. Então, nesse segundo capítulo, a gente vai ver como se deu a construção desse criminoso, no ambiente onde se cria esse criminoso, que é onde? Na escola onde ele estudava. Porque ele, criminoso, e a pessoa que foi vítima do crime eram estudantes desta escola. Então, eles vão mostrar o universo que fez o desenvolvimento deste criminoso, como funciona uma escola de adolescentes, como se convive os adultos com aqueles adolescentes, e uma história paralela interessante pra caramba, que é a história do policial, vamos dizer, que é o principal investigador. Então, o principal investigador, que é o Luke Bascombe, ele vai no ambiente onde estava acontecendo essa história para conhecer o ambiente onde esse crime se desenvolveu. E daí tem essa história em paralelo, que é a história do Luke Bascombe, não só ali como investigador, mas como pai, porque o filho dele, do Luke, o Adam, estuda naquele colégio.
E é um menino que também está sofrendo alguns problemas de convivência com outros colegas. Mas o pai, preso no universo do trabalho dele, de uma dificuldade de diálogo com aquele adolescente, não conhece o filho dele. E muito menos a linguagem e a maneira de ser e os problemas das pessoas dessa idade do filho dele. Então a segunda parte desse filme tanto mostra como se deu, vamos dizer, o ambiente e o universo onde se desenvolveu este criminoso, esta vítima e este crime, mas também utiliza do investigador Bascombe para explicar como está difícil a comunicação e o entendimento do adulto sobre o que é ser adolescente e como é ser adolescente e quais são as problemáticas do adolescente. Tanto que, apesar de a investigação ser, né, parte da trama principal do primeiro e do segundo filme, não se fala mais sobre o Bascombe a partir do segundo episódio. Né? Então ali contou-se a história sobre ele, a relação com o filho dele e a dificuldade de comunicação dele. O terceiro capítulo talvez foi o que ficou mais conhecido, porque ele é muito impressionante. Na verdade, ele acontece no centro correcional, onde o Jamie está internado há 7 meses já, depois de ser preso, está sendo acusado de assassinar uma pessoa, mas ele continua alegando inocência, mesmo com um vídeo que no primeiro capítulo prova que é ele quem fez isso com a vítima. No terceiro capítulo tem 7 meses que o crime aconteceu e que ele nega que fez isso. E ele está sendo entrevistado por uma psicóloga que é uma assistente de defesa, na verdade, né? Ela está ali na sua última entrevista de 4, né, que ela fez com esse adolescente para tentar entender e ajudar a entender a mente dessa criança e saber de fato se ela tinha feito algo ou não, ou ela admitiu ou não que tinha feito algo. E é uma experiência muito interessante, tanto por ser uma experiência de como se entrevista um adolescente, né? Como é difícil entrevistar um adolescente, estabelecer uma relação empática com o adolescente numa entrevista psicológica, como você ser incisivo sem afastar a criança do diálogo com você, e como é difícil se afastar também. Eu senti isso, né? Essa é uma coisa que eu senti da entrevistadora. Eu vi outros comentários, não falaram isso, mas como é difícil, no fim das contas, separar a empatia que você desenvolveu com essa criança que você está entrevistando do fato dela, de fato, ser alguém que você está ali só para cumprir uma função profissional com ela. Né? É um capítulo também muito interessante. E, no final das contas, a criança acaba admitindo contra a vontade dela de que ela acabou cometendo um crime de verdade. Porque ela acabou sendo mobilizada pela entrevista psicológica de uma maneira que ele acabou admitindo sem querer admitir que ele acabou ferindo essa menina. E o quarto episódio, apesar dele ser menos falado que o terceiro episódio, que realmente é muito impactante, ele para mim foi o mais impactante porque ele mostra daí não mais o crime, não mais a história do Jamie enquanto menino que está querendo não admitir que ele matou aquela mulher, aquela menina colega dele, mas as consequências do que ele causou para a família dele. A família dele é o pai dele, a mãe dele e uma irmã mais velha, né? Não foram eles que cometeram crime. Eles têm pouca responsabilidade especificamente sobre o ato criminal, mas eles estão sendo acusados de serem as mesmas pessoas que é o menino que cometeu o crime. Então, a menina sofre bullying na escola, o carro que o pai dele presta serviço está toda hora pichado com alguma coisa do tipo estuprador, né, babaca, alguma coisa assim, né, e
eles são desrespeitados o tempo inteiro, os vizinhos desrespeitam ele o tempo inteiro. Então esse quarto capítulo mostra as repercussões para a vida dessas pessoas. A gente vive aqui, onde a gente tem a nossa família, desenvolveu a nossa família, onde a gente se criou, ou a gente foge disso? Fugir disso vai resolver? Outro lugar que a gente for, a gente vai ser respeitado ou vai continuar sendo respeitado num lugar, além de tudo, desconhecido? O quanto do que aconteceu com essa criança afetou o casamento dessas duas pessoas? O quanto afetou essa menina, que é uma irmã mais velha, mas que ainda é menor de idade também, que tem uma série de outros problemas sofrendo na escola, por exemplo? Como que a vida deles vai continuar sem essa criança presente na família? Porque por mais que ele tenha feito uma coisa horrível e que na época ele nem tinha admitido ainda que tinha feito, e como que eles vão viver sem essa criança dentro daquele lar? Como eles vão conviver com a lembrança da criança que eles imaginavam que existia, com a criança de fato que é uma assassina, né? Então a história conta um pouco disso, né? Da culpa, da raiva, do processo de luto de perder essa criança, do processo de aceitação de que eles foram parte disso, aqui, apesar deles poderem ter colaborado para isso não acontecer, mas que eles não sabiam que não estavam colaborando, então eles têm culpa, mas não são completamente culpados, né? E a última cena é muito, muito impactante, porque depois que eles passam um dia sofrendo uma série de violências ocasionadas por esses bullying que eles estão sofrendo por causa do filho, pelas pessoas da rua, o pai entra no quarto desse menino e chora muito, né? Do tipo, fazendo um luto mesmo. Aquele quarto é como se fosse de um filho que tinha morrido. O filho não ia mais voltar para aquele quarto que para ele era um bunker, um local protegido da criança não cometer nenhum problema. Estava protegido, ele não estava para a rua, né? Não ia acontecer nada com ele estava dentro do quarto. E que no final era um quarto super acolhedor, né? Com edredom de animaizinhos, ele tinha um bichinho de pelúcia. O pai chora abraçado no ursinho de pelúcia, né? E cobre o ursinho de pelúcia, fala do tipo, ursinho de pelúcia, essa infância eu consegui proteger, mais do que isso eu não consigo, né? Então eu vou ficar com a lembrança dessa criancinha que eu consegui proteger aqui dentro do quarto com o ursinho de pelúcia, essa é a lembrança que eu vou guardar dessa criança, né? Então é muito pesado. Eu acho que pais de adolescentes que assistem isso devem ficar muito impactados. Eu vou trazer agora coisas específicas que acho que são importantes, né? E que eu vou voltar a falar em um outro momento também. Mas o que é relevante, eu acho, nessa série, né? O entendimento do que é adolescência. Eu acho que cada vez mais está distante a capacidade e o interesse dos pais entenderem o que é uma criança adolescente. Primeiro porque é mais fácil que ela fique no computador, de fato, como esse pai pensou, porque ela não tá pra rua. Se ela não tá na rua, ela não tá usando droga, ela não tá se envolvendo em nenhuma espécie de violência, ela não tá sofrendo nenhuma agressão, risco de sofrer alguma agressão ou causar nenhuma agressão, então ele tá trancado no quarto, ele tá protegido. Ao mesmo tempo, economiza um pouco uma energia que os pais já têm das dificuldades do dia a dia, de manter uma casa, de trabalhar, de ser marido e mulher e tal, não querer se intrometer, se meter ou se interessar por entender o que é o adolescente. Que fase é essa que ele está vivendo, quais são as dificuldades que ele vive, as histórias que ele vive no dia a dia, a diferença dele criança e dele nessa fase e tudo mais. Então tem essa série de questões que você vê. Esse menino, de fato, ele foi um criminoso muito frio, ele matou de uma maneira fria, ele tinha aspectos cruéis realmente, mas ele foi muito influenciado por uma cultura que a gente chama de cultura incel, né? Que é, na verdade, uma abreviação de um termo chamado celibato involuntário, involuntary celibatary, né? Tipo, incel, né? Celibato involuntário, que é um conceito que foi utilizado por uma pesquisadora que contava das pessoas que não conseguiam se relacionar, não tinham relacionamento com ninguém,
porque não eram desejadas por ninguém. Então, elas não estavam em relacionamento com ninguém, não porque elas não queriam, mas porque elas não eram desejadas. Essa cultura foi crescendo dentro de grupos de pessoas que foram se reconhecendo também como pessoas indesejadas na sociedade, até criar o que chamam essas comunidades hoje de Red Pills, né? Red Pill é um outro conceito que deriva de um filme que quem é mais jovem não vai conhecer, quem é da minha época vai lembrar muito bem, chamado Matrix, em que existe um momento em que o personagem principal, que é o Neo, ele descobre que a realidade que a gente acha que é a nossa realidade aqui, na verdade é uma Matrix, é como se fosse um jogo em que a gente está inserido, um sonho em que a gente está inserido, e ele vai ter a oportunidade por uma pessoa que aparece e mostra para ele que existe a realidade e o mundo de verdade, qual é o mundo que a gente vive, e este mundo que parece que a gente vive, ele poderia viver o mundo de verdade, se ele escolhesse a pílula de ver o mundo de verdade, ou continuar vivendo esta fantasia irreal. E quem escolhe a pílula da verdade, a pílula vermelha, ele vai ver a vida como de fato ela é. Então os Red Pills são os sabichões que acham que estão vendo a realidade como é. E a realidade como é normalmente uma realidade misógina, agressiva e deriva de pessoas que são extremamente frustradas por não ter uma boa comunicação, por ter dificuldade de relacionamento e tal. Então nessas pessoas, elas acreditam que, ali é citado no filme, inclusive, isso, que a grande parte das mulheres, elas vão se interessar por uma parte muito pequena de número de homens. Então, quer dizer, muitas mulheres vão disputar poucos homens e muitos homens vão ficar sem ter ninguém, vão ficar sozinhos, né? E que, portanto, para as mulheres serem desse jeito, elas são seres que são desprezíveis, que elas não merecem a atenção dos homens. Então, cria um ódio misógino às mulheres. Esse menino no filme, ele foi influenciado muito por esta cultura, porque ele e os outros dois coleguinhas dele de sala eram meninos que sofriam muito bullying no sistema onde eles viviam, porque eles eram diferentes, né? Não eram os atletas da sala, as pessoas populares, eles não eram esse tipo de criança, e eles de certa maneira foram muito ignorados e humilhados pelas meninas populares da sala de aula deles, ou que convivia naquele colégio. Então eles desenvolveram esse ódio misógino pelas essas mulheres, né? Que são independentes e populares, né? Então esse ódio levou, e a frustração, porque esse menino conta no terceiro episódio da série que ele se aproximou da menina que ele matou porque ela gostava de um outro rapaz, ela estava trocando um WhatsApp com um menino com nudes dela, e esse menino meio que espalhou as fotos dela entre outras crianças ali, espalhou as fotos dela e acabou humilhando ela. E este menino, que não era bem visto por ninguém, o Jamie, achou que poderia se aproximar dessa garota nesse momento de fragilidade em que ela estava revoltada com os rapazes populares, e que daí nesse momento ele se aproximando dela, obrigatoriamente ela ia aceitar ele, entendeu? E se relacionar com ele. Só que ela falou que não. Ela foi grosseira, né? Pelo que eu entendi, acho que ela foi um pouco estúpida com ele. Tipo, com você de jeito nenhum, pelo amor de Deus, meio que desse jeito. Humilhou mais ainda ele do que ele já se sentiu humilhado. Mas isso fez com que ele criasse essa fúria absurda, né? Que acabou gerando a situação de violência que ele acabou envolvendo. Mas de onde vem essa fúria absurda dele? Um pouco parece que a série conta que é algo transferido geracionalmente. Por quê? O pai dele o tempo todo se mostra um homem muito bom, justo, um ótimo pai, preocupado com ele e tal. Mas o Jamie conta que eventualmente quando o pai ficava muito bravo, ele era extremamente agressivo, ele arrebentava tudo na casa dele, e que as pessoas tinham medo quando ele ficasse assim. E o Jamie, vamos dizer, ele teve uma atitude meio que parecida, um menino pacífico, bonzinho, tal, tranquilo. Daí, num momento de extrema fúria, ele matou essa menina. Né? Então conta um pouco que parece, isso é do pai dele, é uma coisa, será que é genético? Será que ele se inspirou para fazer o crime no pai dele? Mas não justifica, né? Continua mostrando que essas formas de ser
muito impulsivo, machão, agressivo, não foi bom para o pai, como pai dessa criança, não é bom para essa criança enquanto essa própria criança é, né? E esse pensamento misógino, hostil com mulheres, frustrado, ele também é mostrado na relação dele com essa psicóloga no terceiro capítulo, quando ele tenta flertar com essa psicóloga, quando ele tenta mostrar para ela que gosta dela, e quando ela mostra que está sendo só uma profissional, ele fica extremamente agressivo de uma forma que ele nunca apareceu em nenhum momento da série. Né? Porque ela estava frustrando ele, ela estava menosprezando e humilhando, vamos dizer, a honra dele enquanto homem, e que mulheres não têm esse direito. Então ele fica extremamente agressivo e mostra como ele é de verdade, assim, ele é completamente outra criança. Então eu acho que de fato, talvez a coisa mais importante discutida nesse filme, por mais que a roupagem dele inicial é descrever este crime, é discutir essas questões da sociedade, a criação dos adolescentes, vamos dizer, esses conceitos e grupos e seitas que surgem à margem da internet, longe dos olhos dos pais, né? E que não são dadas a importância devida. Eu não acho correto você fiscalizar o celular do seu filho, mas se ele tem comportamentos diferentes, se alguma coisa no dia a dia da tua casa que ele fale, fuja um pouco da normalidade. Por exemplo, eu duvido que em algum momento um menino que estava com essa cabeça tão fixada nisso, a irmã dele não falou alguma coisa, ou a mãe dele não falou alguma coisa, que ele não tenha ficado revoltado e mandado, sei lá, elas calarem a boca, você não pode falar isso. De alguma maneira isso já teria aparecido no dia a dia. Muitas das vezes os pais sabem o que está acontecendo, mas eles não têm coragem, não querem admitir, não aceitam admitir que tem algo errado acontecendo. Porque isso vai envolver uma sensação de culpa, uma sensação de responsabilização, uma necessidade de buscar soluções que eles não estão com vontade de fazer, rever conceitos como pais, ter uma conversa profunda com esses filhos, que eles não querem acabar fazendo isso. Então, eu acho que a principal questão que envolve essa série, mais do que o interessante, eu acho que eu vou trazer alguém para debater sobre isso também, que é incrível, que é o formato em que ela foi gravada. Essa série foi gravada num formato que chama plano sequência. Como é um plano sequência? O plano sequência é como se fosse um grande teatro que você está assistindo. Se você vê um filme que tem cortes, e a maioria dos filmes tem cortes, você está vendo uma cena acontecer aqui, corta para uma cena no outro lado, corta para outra cena, volta para essa. Então tá acontecendo aqui alguma coisa, volta para outra cena, daí volta para essa. Então são cortes, você gravou toda essa cena aqui numa sequência, você gravou toda essa aqui numa sequência, na hora que você editou, você fez esses cortes, que você colocou um pedaço desse e voltou para o pedaço do outro. Num plano sequência, você nunca corta, você está filmando do jeito que começou até a última cena sem fazer nenhuma edição. O que isso vai exigir? Um treinamento absurdo, tanto de quem está atuando como de quem vai filmar isso, porque quem filmar tem que estar nos locais certinhos onde cada um tem que estar no momento correto. Isso demanda um absurdo de tempo. Muitas vezes você deve ter começado a gravar até parar porque alguém errou alguma coisa. Duvido que tenha sido de primeira, deve ter sido um trabalho desgraçado para fazer. Mas não dá a sensação de que é um documentário, alguém com uma câmera na mão documentando o que está acontecendo, você está o tempo todo acompanhando. Também dá uma dinâmica muito maior, que parece que a coisa não parou. Parece que você está o tempo inteiro correndo atrás do policial que está acontecendo dentro da delegacia. Você fica até meio cansado, porque parece que você está indo no mesmo ritmo de todo mundo. Isso dá uma dinâmica legal. E essa quase 1 hora de cada episódio parece que você está assistindo em meia hora, tanto que talvez o que eu mais ouvi que as pessoas maratonaram essas 4 horas dessa minissérie e não perceberam. Porque ele é muito dinâmico. É muito tempo, mas parece que não viveu tempo nenhum. Então, todos esses aspectos técnicos são maravilhosos. É uma das coisas pelas quais a série está sendo muito elogiada, mas eu acho que o fundamental dessa série é rediscutir, expor essa ferida aberta da sociedade, que é a educação de adolescentes. E que é o entendimento e a disponibilidade dos adultos a conhecerem os adolescentes, entenderem os adolescentes, entender essa geração. O que se faz muito é criticar as gerações jovens. A geração Z não tem interesse em trabalho, os jovens não têm interesse em nada, os jovens não querem estudar, os jovens só querem computador. Mas ninguém para pensar e entender o que é o jovem numa sociedade interconectada.
e que quem está educando eles é a internet, não são mais os pais, né? Então, problemas que têm surgido nessa comunidade, na nossa sociedade, elas decorrem muito mais dessa educação, uma autoeducação por rede social, por TikTok, né? Vamos dizer assim, que acho que é onde as crianças hoje mais veem, né, conteúdo de 1 minuto, e a partir desse 1 minuto ela já conhece todo o conteúdo de alguma coisa, porque é mais fácil ler ali do que ela abrir um livro e estudar. Eu tenho que produzir um material de história para minha aula, eu vou ver um TikTok de um produtor de conteúdo que vai me contar a história do Brasil em 10 minutos. E eu já entendi toda a história do Brasil porque eu vi esse vídeo de 10 minutos, né? Eu não sei o que é incel, também vou ver um vídeo de 10 minutos para entender o que é incel, já sei o que é incel. Quem estudou incel, e eu posso falar isso porque o Kendi, né, o Normose, fez um vídeo de mais de 1 hora sobre incel, e foi uma pesquisa gigantesca. A Carla Buquerque, uma outra produtora de conteúdo, tem uma pesquisa gigantesca sobre incel, uma pesquisa gigantesca de muito tempo. Não se fala de incel por uma leitura de 2 minutos, você tem que entender o que é, né? Talvez ouvir o que é, mas hoje em dia a gente descobre conteúdos e discute conteúdos por um conhecimento raso, assim. Né? Quantas pessoas falam de saúde, estava lendo sobre influencer de saúde, falam, não, deixe de fazer tratamento de câncer, faça esse tratamento natural com sucos e você vai se curar. Isso acabou causando morte de muitas pessoas porque essa pessoa tinha um câncer, né? Isso é um caso real, na verdade, muitos canais de true crime podem falar a respeito disso, mas uma garota nos Estados Unidos tinha um tipo de câncer, ela não queria lidar com o processo de quimioterapia e o sofrimento e tudo mais, ela se tratou com sucos, melhorou a imunidade, então ela ficou mais tempo bem, uma hora ela adoeceu pra valer e morreu. Só que junto com ela levou um monte de gente que desistiu de fazer tratamento porque queria seguir o tratamento dela. Então, como é tóxico numa sociedade que não se aprofunda, não quer se aprofundar em nada, que quer tomar conhecimento em segundos, que não tem interesse no outro, não tem interesse em adquirir conhecimento de fato, de verdade, né? Acaba se prejudicando e prejudicando os demais. Eu acho que com relação à adolescência tem muito isso, né? A gente tem que voltar a se interessar nos filhos, voltar a se interessar nas crianças que você educa na sua escola, né? Se interessar pelas crianças que você toma conta, se você cuida de uma casa, de uma pessoa, com profundidade, sentar e conversar com essa pessoa, tentar entender, ouvir essa pessoa, ouvir de verdade, né? Não ouvir, enquanto eu estou fazendo almoço de costas e vendo meu celular. Sentar e ouvir essa criança, né? Voltar a ter esse contato que todos os pais sempre tiveram, para não acontecer coisas desse tipo, mas para outras coisas não acontecerem também, né? Que vão acontecer muito, crianças que vão crescer mais deprimidas porque não tiveram uma relação familiar, como adultos vão ser pessoas deprimidas, pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que têm esse comportamento, como tinha essa criança desse seriado, né? O seriado sempre foi discutido como, talvez ele tenha se baseado em um caso, mas aparentemente Stephen Graham, ele se baseou no aumento absurdo de violência nas escolas, na Inglaterra. E daí ele juntou um popurrí de casos e desenvolveu este roteiro. Mas vem desse interesse dele em entender essa sociedade violenta nas escolas. E não é as crianças que estão ficando mais violentas, mas elas estão sendo expostas a conteúdos muito violentos sem supervisão. E a gente não se interessa porque a gente tem medo de interferir no que está acontecendo ali e ter que fazer algo. Então as pessoas estão cada dia mais preguiçosas, não querem ter que fazer algo, se intrometer, criticar, aconselhar. É cansativo, ninguém quer ficar mais cansado com isso, né? E por isso que está resultando em sociedades como a nossa. Vai haver uma oportunidade para a gente conversar com outros especialistas a respeito, exatamente pelo motivo que eu estou falando neste vídeo, que é um tema profundo, tem diversas coisas sérias e que a gente deve ouvir quem entende desses temas. Então eu dei aqui minhas linhas gerais das minhas opiniões, mas a gente vai ter oportunidade de ouvir pessoas que realmente convivem com esse problema, estudaram muito esses problemas para poder entender sobre o que trata essa série, mas é uma série obrigatória. Acho que todos que tiveram a oportunidade de ver, ela está na Netflix, né? Como eu falei inicialmente, é muito interessante, mas acho que tem que as pessoas verem mais pelo hype, refletir um pouco sobre o que ela está dizendo e os problemas de fato que acontecem ali que não estão sendo discutidos na sociedade de hoje em dia.